Estamos em vivo. Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Olá, cada um de vocês. Muito bom dia para quem estiver assistindo ao vivo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui gravado, depois a gente posta no Facebook e também no YouTube. Então seja bem-vindo a essa live. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando sobre o efeito bola de neve, principalmente depois de você comprar o seu apartamento na planta, né? Hoje é aquele dia que a gente faz um bate-papo, eu e a Leila, né? Um papo mais de casal, mais descontraído aí com vocês, né? Com vocês que tá aí do outro lado aí, tá na jornada aí de conquistar o seu lar, beleza? E para você, tá ansioso aí para poder comprar logo o seu apartamento, se você estiver querendo comprar ele daqui em um ano, daqui a alguns meses, eu particularmente desejo que nesse momento que você esteja assistindo aqui esse vídeo aqui gravado, ou nesse momento agora que a gente está fazendo, que você ainda não tenha adquirido o seu imóvel, que você ainda não tenha comprado o seu lar. Porque nesse vídeo aqui a gente vai explicar para vocês o efeito bola de neve, que acontece com cerca de 49% das pessoas. Que pessoas, Thiago? 49% das pessoas que fazem um financiamento, compram um apartamento, fazem um financiamento em geral, lá na Caixa Econômica Federal. Então, cerca de 49% das pessoas que adquirem um apartamento, né, compram, fazem um financiamento, 49% dessas pessoas elas acabam entrando nesse efeito bola de neve, né? Mas agora, se você já comprou o seu apartamento, né, somente vendo, um alerta aqui, somente vendo nossos vídeos, você chegou lá, viu um vídeo lá, seja aqui no Instagram ou então lá no YouTube, se você comprou, eu venho te alertar, cara, não é essa a nossa proposta, não é isso que a gente está propondo para vocês, né? A ideia dos nossos vídeos é para poder você conhecer o nosso serviço, você conhecer a gente, né? Conhecer aí alguns dos nossos clientes, né? Algumas pessoas deixam a gente estar divulgando aí depoimento deles, de como que foi a transformação. Então, esses vídeos é mais para isso, né? As informações que estão disponíveis grátis, aí de graça para você, é parte do quê? Do método preparado. Método preparado é um método que a gente desenvolveu nesses 10 anos como consultor imobiliário e a gente conseguiu estar lapidando aí uma forma de conseguir estar ajudando você em vários setores. Não é só você comprar um apartamento, é você conseguir conquistar o seu sonho e não passar por um pesadelo, né? Então, se você viu nossos vídeos e foi lá num decorado, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é que você conquiste o seu imóvel, mas porque se você fez isso, sinceramente, você fez muito parecido com a média, você fez muito parecido com a maioria das pessoas, né? Você tinha um pouquinho mais de conhecimento, talvez, que a maioria das pessoas, mas você fez muito parecido, né? E a ideia do método preparado é você comprar o melhor imóvel para você na região, com a melhor posição possível, na melhor localização. Outro detalhe também que o método preparado ele proporciona é você não só adquirir o seu imóvel e, sabe, ficar ali naquela pressão comprando todo apertado. É você, de repente, comprar e no dia seguinte, na semana seguinte, pegar uma viagem com a sua noiva ou com a sua esposa, né? Essa que é a ideia do método preparado, é você poder conquistar o seu imóvel e fazer outras coisas, né? É que isso vire um sonho, seja algo leve, porque a realização de um sonho, a maioria das pessoas compra um ou dois apartamentos. A maioria das pessoas vai comprar um ou dois apartamentos aí na sua vida, né? Às vezes três, né? Salvo casos de você que é investidor e aí você compra direto. Mas a maioria das pessoas comum, que nem eu, que nem a Leila, nós vamos comprar dois apartamentos, dois, três imóveis. E sabendo disso, você tem que passar realizando um sonho. Esse momento a gente considera que é um sonho na vida de vocês. Então, você simplesmente por um conhecimento, por um entendimento aí que a gente passou muito superficial na internet, né, comparado à nossa metodologia, você está se arriscando, né, você está prejudicando aí a sua saúde financeira, ok, pessoal? Então, um alerta, o nosso método não está 100% lá, ele tem muita coisa ainda faltando, tá? A gente já atualizou, aqueles vídeos antigos já está bem mais atualizado já a nossa metodologia.
Então, o que que é aquilo ali na internet? O que que é esses vídeos que a gente posta para vocês? É um pedaço do queijo. Sabe, o mineiro que vende queijo, ele não vai lá e faz outro queijo e te entrega um outro queijo. Não, esse aqui é um outro queijo, se você quiser, você tem que comprar aquele ali para você experimentar. Não, ele corta um pedaço do queijo. Ele vai lá, pega um pedacinho do queijo, toma um pedacinho do queijo para você experimentar, para ver se é bom. Aí, se você gostar do pedacinho do queijo, você vai lá e faz o quê? Compra o queijo inteiro. Compra o queijo inteiro e leva pra família. Entendeu? Então, essa que é a ideia do nosso conteúdo. Ele, sim, é o nosso método? Sim. Tem muita coisa ali que a gente já explica já para os nossos clientes? Sim, só que tem muito mais. Não dá. Eu não consigo. Eu não consegui 1 hora, 2 horas aqui de conteúdo, aqui de vídeo, explicar para vocês todo o processo. Quem é cliente meu, cliente, não é nem aluno, cliente que compra um apartamento comigo, a gente chega a investir 2 horas de tempo, ou às vezes até mais, dependendo da pessoa, se estiver com dúvida, é muita coisa. E eu tenho certeza que não fica, é por isso que a gente até desenvolveu o método, porque não fica na cabeça das pessoas. A maioria dessas pessoas eu tenho certeza que na hora que sai ali do empreendimento, ou então do escritório, né, seja na consultoria ou então no atendimento, eu tenho certeza que essa pessoa passou algumas horas, ela já esqueceu de metade. Ela ainda está digerindo. É muita informação. É bastante informação. Vamos dar um exemplo para você, querida. Você virou corretora depois de um tempo. Assim, você não tem o Cresce, né, definitivo, mas você sabe de tudo. Então, praticamente você é uma corretora. Você acha que quanto tempo demorou para poder você entender? Quanto tempo, mais ou menos, assim, você lembra no começo? Lembra quando eu vendia e você só meio que por cima, simulação, você ficava meio que por cima, entendendo? Você acha que mais ou menos para você começar a entender? Demorou 1 ano para mim começar a me aprofundar mesmo, entender o que era 1 ano mais ou menos. isso, como que é o processo. Porque antes disso eu estava ainda digerindo, eu estava aprendendo ainda. Entendi. Então, é isso que a gente quer trazer no nosso conteúdo de graça, pessoal. É um modo de mostrar para vocês, ó, tem muita coisa que vocês não sabem. E eu vivo do seu lado. Imagina quem não vive, né? Exatamente, tem esse detalhe, né? Quem faz muita coisa do processo é a Leila. Quem faz muita parte do processo é ela, a parte de documento, então ela acabou aprendendo, né? Não tem como não aprender. Assim como você, independente do serviço que você estiver fazendo, eu tenho certeza que você manja muito mais que eu. Tenho certeza. Eu lembro, hoje eu já esqueci muita coisa, mas eu lembro que eu trabalhei... Eu trabalhava batendo massas de pão de queijo, fábrica de pão de queijo, sabe? Pão de queijo. Fábrica de pão de queijo. Então eu trabalhei nessas fábricas. E na época que eu trabalhava lá, eu lembrava da receita de ponta cabeça, de corte salteado. Agora eu esqueci de tudo. A gente até arriscou fazer uns pãozinhos de queijo, eu consigo fazer, só que é tudo de modo intuitivo. Eu não lembro da receita mais, né? Mas quando eu tava lá, diretão trabalhando, nossa, eu conseguia escrever a receita assim para você, eu conseguia detalhadamente cada passo, cada momento do processo para fazer um pão de queijo, né? Então, cada um que está na sua área, você consegue ter muito mais expertise do que uma pessoa que simplesmente viu ali por cima, né? Então, para poder a gente finalizar essa conversa aqui, o que a gente traz de informação para poder você realmente ver que falta muita coisa. De repente, é até interessante você ver alguns dos nossos vídeos antes de você, de repente, entrar lá no decorado. Só que eu não te aconselho a fechar. Esse não é o que a gente quer propor aqui para vocês. Fechar um contrato que não seja conosco, né? Você viu o nosso conteúdo e se você acha que já está pronto para poder adquirir um imóvel, eu digo para você que você está correndo um grande risco. Né? É só isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que você não vai conseguir, mas também não estou falando que você só vai conseguir adquirir um imóvel se for com o nosso método. Também não estou falando isso. O que eu quero dizer é que quando você tem um mapa, você vai viajar. Você tem um mapa, fica muito mais fácil. A gente gosta muito de fazer exercício físico, a gente gosta de fazer musculação. Então, vira e mexe, a gente está mudando o nosso treino. Quando você tem um mapa, quando você tem um treino lá, imagina você ir para academia, né? As Smart Fit da vida aí, por exemplo, que não tem personal, não tem professor lá, né? Eles não ficam muito em cima. Se você for lá sem ter conhecimento nenhum, é perigoso até você se machucar, né? É perigoso você, de repente, fazer um exercício aí, colocar peso demais, fazer uma posição inadequada.
Agora, quando você já sabe de todos os movimentos, todos os exercícios, cara, você vai para qualquer academia. Até com um pedaço de concreto ali, você consegue treinar, entendeu? Com um saquinho de feijão, você consegue fazer exercício, mas você tem que estar sabendo. Você tem que estar ligado de todos os detalhes, né? Então, é a mesma coisa para poder você comprar um imóvel. Imagina para você comprar um imóvel. Hoje, aqui na região, aqui em Hortolândia, que é o que a gente mais trabalha com venda de apartamentos, tá na média de 200 mil já os imóveis aqui, 180, 190. Esses prêmios aí com churrasqueirinha, gourmet, 190 a 200 mil, né, querida? 190 a 200 mil. E falando sobre números, pessoal, então 49% das pessoas que contratam crédito habitacional com a Caixa, essas pessoas elas não, definitivamente, elas ou elas não conseguem estar pagando certinho, né? Ou tipo fica atrasado. Então tá variado. Esses 49% tá abrangindo pessoas que não conseguem estar pagando certinho as parcelas, pessoas que definitivamente tá muito atrasado, que pararam de pagar e que perderam. Então tá entre esses 49, pessoas que perderam o seu celular, né? Em alguns casos, infelizmente, eu tive essa experiência com um de nossos clientes, um só até hoje, né, que já tinha comprado, já estava aprovado dentro da Caixa, e essa pessoa, mesmo assim, ela não conseguiu estar continuando, justamente por falta de preparo, né? Por falta... E não foi... Não conseguiu exatamente. pagar. E olhe lá, pessoal, ainda recebeu nossa consultoria. A gente, cara, é mais fácil você não comprar um apartamento com a gente do que você comprar. Se você tiver entre não comprar, se você tiver tipo assim, aqui é uma balança, se você tiver um pouquinho tombado para não comprar, cara, se você passar por nossa consultoria, se eu te apresentar um decorado e a gente sentar na mesa, aí que você não compra, cara. Porque a minha ideia é que você faça uma compra saudável, que você conquiste o seu lar de forma saudável. E esse número é gritante, né? Tipo, 49% é quase metade da das pessoas população que adquirem financiamento não consegue pegar nem as chaves. Olha que interessante. Nem as chaves. A pessoa compra o apartamento, assina um contrato, e passa perde pelo dinheiro, processo. Frustração, dinheiro e outro detalhe, você fica sujo na caixa. E aí, cara, aí já, assim, é possível? Só que eu digo pra você que vai ficar muito mais difícil para poder você conseguir outro crédito de novo. Bola de neve aí, então, é um efeito que a gente vai explicar logo mais pra frente aqui, a gente vai entrar em mais detalhes. Então é isso, pessoal. A gente morou num condomínio e a gente entrou quando pegou as chaves. E a gente viu, um ano morando nesse condomínio, a gente viu que nem metade do condomínio tinha pegado as chaves ainda na mão. Ainda tinha torres que não tinha apartamento preenchido. Não tava nem decorado, né? Alguns não tava nem decorado. Aí a gente foi atrás de informações e ficamos sabendo que foi porque a pessoa atrasou a fase de obras. Então, se você atrasa a fase de obra, você não consegue pegar as chaves. Você tem que estar certinho para você conseguir pegar a chave no dia da entrega das chaves. É um dos fatores do efeito bola de neve, é a fase de obra. É a fase de obra. E a gente explicou aí em algum vídeo, só que eu acho que a gente acabou confundindo, ou então a gente deu a entender que aquilo ali já era tudo que você precisava saber sobre fase de obra. E ali não... Tipo assim, você só ficou sabendo do básico da fase de obra. Coisa que eu entendo, porque praticamente, não estou dizendo que não tem nenhum profissional passando as informações que a gente está passando, mas existem poucos. Eu não sei se você pesquisa com vários aí, mas saiba que as informações que a gente passou sobre fase de obra é o básico só, é só o básico. Ali tem muitos outros detalhes, entre linhas, o que não te contam, que a gente não consegue explicar aqui para você. É só falam que a fase de obra ela pode chegar até 80% da parcela. Até 80% da parcela. E quando ela vai chegar? Entendeu? Que momento? Em que momento? Entendeu? Então, você tem que e como recalcular? Se ela adiantar, como que você recalcula a fase de obra? Né? Então, não é só a média, não é só a média mensal. Tem coisas que não dá para medir assim tão simples. E por que a gente está trazendo essas informações aqui para vocês? Porque ainda tem pessoas. Se você vê os nossos vídeos, principalmente no YouTube, aqui no Instagram é menos,
quero agradecer, lembrar aqui, agradecer, a gente fez umas continhas aí, a gente já ou tá perto de 1.000, já passamos de 1.000 pessoas, somando o Facebook, Insta e YouTube, pessoal. Então, muito obrigado para você que é inscrito aí em uma de nossas redes sociais, né? Então, valeu, muito obrigado aí, a gente não tinha ninguém. Mais de 17 mil visualizações no YouTube. 17 mil visualizações? Essa eu não sabia, cara, bastante, cara. E a gente começou do nada. Antes no YouTube eu só postava videozinho de decorado, se você vê aí. Mas se você olhar alguns de nossos vídeos de conteúdo, você vai ver que tem pessoas falando, olha, eu vi seu conteúdo, comprei um apartamento, tem vídeo aí, você pesquisar lá no YouTube, você vai ver, comprei e agora me lasquei. Né? Não está falando resumido desse jeito aqui, mas a pessoa, o corretor, ele não me explicou. Aí, outro detalhe que vocês não ficam sabendo, as pessoas entram em contato comigo particular, WhatsApp. Eu não posso estar divulgando, a pessoa não deixou divulgar. Mas algumas pessoas falam que comprou um apartamento com o corretor e o corretor não explicou metade do que eu tinha explicado no de graça, no conteúdo gratuito, o corretor não explicou. Outras pessoas entram em contato comigo. O que me preocupa é que vocês entrem em contato depois que vocês comprou. E aí, depois que você está no carro. A ideia não é assim. Não dá, depois que você entrou na montanha russa, não tem como eu te segurar ali. O máximo que eu vou fazer é gritar: ó, agora você vai virar à direita. Mas você já tá no tobogã, já era, já. Agora... E a maioria dessas pessoas que precisa de consultoria, né, que já foi e que já adquiriu e precisa da consultoria, mentoria do Thiago, nossa, até esqueci o que eu ia falar. Então, continuando, daqui a pouco você vai lembrar. Então, continuando aqui. Ah, tá. Elas infringem as parcelas. O que elas vão pagar? Então, a questão financeira nossa, ela pega muito nessas pessoas. A maioria delas, o problema é financeiro. Não é financeiro, né? Que a gente vai entrar aqui. Porque a pessoa não conhece, não entende, não tem conhecimento ainda. Exatamente. É financeiro. O problema, quando ele vira financeiro, não é que o problema é financeiro. O efeito é aquele problema financeiro. Mas a causa é que você não estudou, amigona, amigão. Você não estudou. Você achou que qualquer consultor ali ia ser igual, por exemplo, o consultor Thiago, que ia estar ali pronto para poder te ajudar e te explicar cada detalhe. Eu não estou falando que não existe pessoas que realmente vê aquela realização do sonho do casal e não, eu vou fazer uma venda. Não, eu estou ajudando uma família. Eu sei que tem muitos profissionais que fazem isso, só que infelizmente tem outros que não fazem. Tá aí o caso de uma moça falando que não contou nada, né? Um dos últimos comentários que eu vi do YouTube, que você até falou pra mim, a moça falou que eles não contam nada, um negócio assim, né? Porque eles enganam os clientes. Porque eles enganam os clientes. Aí a gente pegou e respondeu. Então, no nosso método preparado, lá dentro, a gente explica quais as perguntas que você tem que fazer para um corretor na mesa, para você travar ele, para ele... Então, eu vou falar ali com o meu gerente, e aí daqui a pouco eu volto aqui. Então, no método, eu vou te ensinar de verdade você realizar esse sonho, tá? O conteúdo gratuito, ele é para te dar consciência, você vai aprender bastante coisa, só que além de estar bagunçado, o mais importante é estar organizado, também não está tudo ali, tá bom? E tem pessoas que compram apartamento conosco, né? Eu falei, não conosco, né? Vê nosso vídeo, compra um apartamento, só que qual que é o maior problema? Essa pessoa, ela fica com rinha com o corretor. Ou o corretor sumiu, né? Que teve caso lá de pessoas que comprou um imóvel, o corretor sumiu, não quis mais falar com eles. Realmente a pessoa sumiu. O corretor sumiu, não quis mais falar com eles. E o que acontece? Essa pessoa ela vai ficar perdida se ela não tiver um método, não tiver um preparo, né? O corretor ele vai e some, né? E o método preparado é para isso, para você não precisar de um corretor, você não precisar de um consultor imobiliário. Ele já vai te dar todo o suporte ali, na própria metodologia, vai te dar tudo que você precisa para poder você estar passando por esse processo. Então, isso daí já vai te ajudar, né? Eu não quero mais falar com o corretor. Tem outro detalhe, né? Alguns casos a pessoa some. Eu sei que é obrigação do profissional. Só que quando a pessoa ela não está querendo, você vai tipo numa briga de braço de ferro, entendeu? Então, eu acho que é um pouco
da sua responsabilidade, né? Como é as suas finanças. Eu sei que o profissional deveria explicar tudo com detalhe e entregar tudo para você, só que também muitos nem sabem, tá? Eu aprendi isso aqui foi na manha, foi errando com um monte de cliente. Não estou falando que eu nunca errei, eu errei bastante. Hoje eu ainda erro, só que eu erro pouquinho, né? Porque eu já errei muito. E o outro detalhe é essas pessoas que, cara, eu tô com rinha com o corretor. O cara que ajudou eu a conquistar o meu lar, eu não consigo mais nem olhar para a cara dele. E estamos falando de uma moradia de 200 mil 200 mil reais, que a construção vai durar 3 anos. 3 anos. O financiamento vai durar 30 anos. Se você não tiver preparo, se você não souber como quitar ele antes, né? Se não tiver esse entendimento que a gente passa para vocês. Então vamos lá, pessoal. Para poder explicar um pouco sobre tudo isso daí que acontece, né? Da pessoa não querer o corretor, de ficar com raiva e não sei o quê. Fica até com raiva da construtora. Fica com raiva da construtora. É tudo por falta de preparo prático. Outro detalhe. Com o método que a gente ensina, você não vai ficar à mercê da construtora, entende? Você não vai ficar dependendo da construtora ser boazinha para você. Você vai saber do que você tem direito e do que você não tem direito. Você vai entender que você pode ter o seu imóvel e em que momento você pode perder, né? E acho que tem umas 2 semanas, né, que a gente assistiu. Tem umas 2 semanas. A gente assistiu um reality show. Pra quem não sabe, é uma série no Netflix. Uma série no Netflix, um reality que aconteceu lá nos Estados Unidos. Exatamente. E aí depois aconteceu aqui no Brasil. Foi esse ano? Foi esse ano, né, querida? Acho que foi esse ano, viu? Ou foi esse ano ou foi ano passado, mas eu acho que foi esse ano mesmo, tá? E eu não curto muito esse tipo de série, mas é até bom para poder trazer conteúdo para vocês e eu tenho que acompanhar a minha esposa, né? Então tem aqueles filmes... Como é que é o que a gente assistiu ontem lá? Comédia romântica, né? A verdade nua e crua. Esse tipo de filme eu assisto. Eu tiro onda com a minha esposa, velho. É da hora, legal. Cara, aí, ó, eu aconselho. Acompanha a sua esposa aí. Mesmo que você não curte, você vai ver. No final das contas, você vai tirar onda, vai até dar risada. Então, se eu fosse só pelo que eu curto, eu ia botar ela pra ficar assistindo Peaky Blinders. Não é legal, né? Ficar só o que eu gosto, só assistir Rei Arthur, só guerra, gladiador. Então vamos lá, pessoal. Nesta série eles traduziram pro Brasil, né? Isso, aí trouxe 10 homens e 10 mulheres brasileiras. Nem todos brasileiros, né? Mas que moram no Brasil. E qual que era o ponto de casar, intuito, né? Isso, todos eles, qual que era o detalhe? Todos eles estavam em ponto de casar, assim como você todos tá solteiros, aí. Todos solteiros, eles não se conheciam e eles estavam querendo arrumar alguém pra casar. Isso. E o detalhe, assim como você... Não, até retiro, não é alguém, mas uma companhia, que nem você falou, o meu amor verdadeiro, é aqui que eu vou achar o cara da minha vida. E aí que posteriormente iria casar, né? Posteriormente. Exatamente. Iria estar se casando, né? E foram 10 homens, no começo, né, do programa foram 10 homens, 10 mulheres aí, e eles foram se encontrando de forma aleatória e eles não podiam se ver. Então eles ficavam mantendo contato em 2 salas diferentes, 2 cabines com uma divisória de uma paredinha bem fininha ali. Acredito que era até drywall, né? Aquela madeira bem fininha. Então por aquela tela eles se comunicavam. Eles ficavam se vendo e perguntando qual que é a sua altura, tentando se conhecer, né? E todos eles com um detalhe. Todos em ponto de estar casando. Assim como muitos de vocês estão em ponto de estar comprando o seu primeiro apartamento aí. Então se liga aí na história que depois você vai entender. E eles se inscreveram nesse reality, né? Começaram a se conversar, começaram a ter afinidade, né? Só que um detalhe, só podiam se conhecer depois, né? Que já tivesse afindado. Você quer se casar comigo? Isso. Pelo menos ficando noivo. Aí ficou noivo, aí podia se conhecer. Exatamente. Então, quer se casar comigo? Quero, aí podia eles conseguiam se ver, mas antes disso eles tinham que se comunicar verbalmente. Só verbalmente, um ficar ouvindo o outro, tentando imaginar o que o outro estava pensando, como que era o formato, dando dicas, né? Muito interessante, pessoal, interessante.
Ele, inclusive, eles falaram que era um teste, né? Uma espécie de experimento, eles falam. Experimento. E alguns, dentro desse reality, algumas pessoas casaram, né? Algumas se emocionaram. Algumas, tipo assim, 2 caras queriam a mesma menina, aí os caras começaram a tretar. Ô, velho, você tá levantando minha unha aí, isso aqui é bom. Foi interessante. E alguns casaram, né? Alguns casaram, outros não. O que eu mais fiquei pensativo, né? E eu quis trazer isso daqui para vocês. Foi que muitas pessoas, tipo assim, realmente aquilo ali virou um pesadelo. O arrependimento. O arrependimento foi muito grande. Para você que não quer assistir a série inteira, tem um resumão, aí um reencontro deles. E é legal que mostra como que foi o começo, né? Então é praticamente um resumão no YouTube do Netflix. Então, né? No YouTube, canal do Netflix. Canal do Netflix. A gente vai deixar aqui, né, querida? A gente vai deixar o link aí você clica aí, dá uma olhada lá. Acho que dura 30 minutos, uma horinha? Uma horinha aí de conteúdo, pelo menos você vai ficar sabendo desse resumão. E é interessante aí, se você tiver com tempo aí, quiser fazer um momento aí descontraído aí, né? E o ponto principal que chamou a atenção foi o arrependimento, porque esse que foi o BO. Eles durante a cabine, eles estavam super empolgados. E aí depois eles aceitaram, noivaram. Aí eles Muitos noivaram, casaram, né? Exatamente, casaram de fato. Casaram mesmo. E depois de um tempo eles queriam se separar. E até alguns, né, que foi 2 casais que eles não quiseram casar de fato. Subiram no altar e falou assim, deu não. Falou assim, você quer se casar com o fulano? E a pessoa fala, não. Aconteceu. No altar. Olha, foi duas pessoas que aconteceu? Foi 2 casais. Que a gente viu, né? Que a gente viu, acho que foi 2 casais aí que aconteceu isso. Só que o pior, pessoal, tipo assim, separar, você vai conseguir separar. Só que o problema psicológico, né? Que aquilo ali vai arrastar até você conseguir. Teve uma moça lá que ela mesma falou que entrou numa depressão, não foi? Ela falou que ela entrou numa depressão. Porque o rapaz que ela escolheu, era uma coisa e outra. E ela tinha uma filha, então. O cara, e segundo ela, o cara ele é meio louco quando desliga as câmeras. Desliga as câmeras, o maluco é louco da cabeça. Com as câmeras ligadas, ele é o libanês, né? Eu não fazer isso, eu não fazer. Você mentiroso. Falando. Mentira, eu sou sincero aqui, para com isso. E dentre 10 casais que começaram no reality, só um. Uau, ou seja... Só um casou e ainda foi pro reencontro. Se você assistiu o reencontro aí, você vai ver. Um se manteve, né? Casar, acho que casou uns 4, 5, mas só um. Então, desses 10% deu certo, né? A chance foi 10%, né? De dar certo, né? 90% de erro, 10% de chance, né? Agora, cara, e essas pessoas que deu ruim, né? E na cabeça deles, né? Que eu falei, o psicológico da pessoa fica abalado, fica balançado. E a gente tá falando aí do casamento, a gente tá falando de algo que significa compromisso. E eu não vejo muita diferença para a compra de um apartamento. Com relação ao compromisso, né? Compromisso. Porque você tem que escolher com muito cuidado o profissional que você vai se meter, cara, porque... eu trago até um exemplo de você vai fazer uma cirurgia, você vai escolher qualquer médico, aquele que tá lá no plantonista ali, ou você vai ouvir alguém falando assim pra você, esse médico aqui, ele é muito bom, essa clínica aqui, ela é muito boa, eu já fui, já fiz cirurgia, Às vezes, foi bem sucedido, então toma aqui o cartãozinho. Bem colocado. Exatamente, então é a mesma coisa. Parecido, que nem fazer cirurgia. Então você não vai passar com qualquer médico. Você vai escolher, você vai criar afinidade com o médico. E é a mesma coisa do casamento. Casamento às cegas, né? Casamento às cegas, né? Quem casa quer casa não. É casamento às cegas. É verdade, quem casa quer casa é outro. Depois a gente vai trazer o quem casa quer casa. Mas esse é o casamento às cegas. Né? Imagina você casar às cegas, você fazer uma cirurgia às cegas.
Quantos documentários a gente já não ouviu falar aí de médico maluco, principalmente estética, né? Estética, que a mulher vai lá para poder ficar bonita e sai de lá feia e transtornada, com um psicológico muito abalado. Porque o físico ainda consegue restaurar, mas e o psicológico? A pessoa, nossa, o trauma com outro médico, né? Eu acho que a pessoa vai pensar 1000 vezes antes de passar por um clínico geral. Ela já vai ficar em choque já nesse tipo de pessoa. E a mesma coisa que acontece quando você, por exemplo, comprou um imóvel ou teve uma má experiência com um profissional. Você também vai ficar veaco com o próximo imóvel. Vai. Por que eu posso falar isso para você? Porque eu já tive clientes que já tinham comprado um outro imóvel, não deu certo, e o cara, ele tipo, bem pé atrás com a gente, comigo, por quê? Porque é a mesma coisa de um casamento. Eu casei com uma pessoa que, sei lá, ela não era uma boa pessoa, então a chance de você despejar aquilo nessa próxima pessoa é muito grande. Se você não tiver um pouco de conhecimento, não tiver um pouco de consciência, você vai generalizar, né, as coisas, né? E comprar um apartamento sem nem conhecer um consultor, né? É o que acontece. A pessoa vai lá no decorado e chega com qualquer um ali, qualquer profissional, qualquer corretor ali. É a mesma coisa de você participar desse tipo de reality. É a mesma coisa de você casar com um cara, você casar com uma mulher que você não conhece, literalmente. Muitas pessoas, eu já participei de plantões, né? Hoje a gente só vai nos decorados com hora marcada. Então a gente chega, faz um atendimento, 2 e sai. Vai para outro decorado, faz atendimento, sai. Ou a gente fica no home office, entra no escritório. E o que a gente vê nesse entra e sai aí, e também na época que a gente pegava roleta, principalmente naquela época que a gente ficava mais tempo dentro do decorado. A gente via como que era. Era a pessoa chegou lá empolgado, a pessoa chegou lá muito felizaço. E tem um nome bom, né? O nome, não estou falando que ele está preparado, ele não tem totalmente tá com condições ali, mas ele tem um nome bom, empolgado. E aí ele vai e cai lá no decorado. O que o corretor faz? Ele vende, cara. Ele não vai falar, não, senhor, não, senhora. Se você comprar agora, lá na frente lá você pode estar se endividando, você pode estar passando por uma bola de neve. Não, ele vai vender para você, cara. Mesmo você tendo, tipo assim, compromisso financeiro, mesmo se muitos, tá? Não estou falando todos, não generalizo. Mas muitos, mesmo se você tiver um compromisso financeiro aí muito alto, que ele está pegando que vai apertar para você, eu digo para você que pode ser que ele mesmo assim venda para você. Por que eu digo isso para você? Porque eu já fui o pior corretor que você possa imaginar. Então, hoje eu sou um bom consultor, mas eu já tive várias experiências que hoje me servem de aprendizado, né? Então, pessoal, fique esperto. Você ir lá num decorado e procurar qualquer um, é a mesma coisa de você casar com qualquer pessoa. Sem saber quais são as intenções da consultora. Sem saber qual a intenção, também, né? Pode ser que dá certo? Pode ser que dá certo. Mas a chance, né? Pode ser que... Dentre 10, entendeu? E vai dar uma dor de cabeça tremenda para você. É o que os clientes que passaram por outros corretores falam para mim, não é nem eu que estou falando isso. São outras pessoas que passaram e falaram para mim. Quantas pessoas na mesa... Thiago, ninguém nunca me explicou. Às vezes o cara passou por uns 4, 5 corretores e falou, Thiago, o que é isso aqui? IGPM, evolução da fase de obra, o que é isso, cara? Ninguém nunca tinha me explicado. O cara só me apresentou o decorado, ele só me falou o parcelamento da entrada ali por cima e só me falou sobre... Alguns falam sobre a fase de obra, mas aí não fala sobre o INCC, ou então não fala sobre o IGPM, né? Ou então não fala em que momento que realmente você não tem mais risco nenhum de perder o imóvel. Né? Você não sabe. Então... É só você fazer o teste. Chega no plantão, uns 3. Chega no plantão, seja atendido, você vai ser atendido por um consultor, você vai entender. Se ele for um bom consultor, ele vai te explicar certinho. Mas se ele não for, ele só vai te dar meias verdades ali. Exatamente. Ele só vai te mostrar para você
mostrar minhas verdades para você entregar a documentação. E aí depois ele vai falando outro restante, mas sempre vai deixar alguma coisinha para trás. Aí você vai entender o que a gente está falando. E eu não estou julgando, pessoal, eu estou identificando. Em vez de julgar, eu estou identificando. O que é identificar? É falar para você que realmente existem... Esse é o comum. E você não sabe disso. Esse A maioria dos clientes não sabe. Então, por isso que a gente traz vídeo aqui para vocês, para te dar consciência que realmente isso acontece, isso é comum. Tem pessoas aí que estão aí só para poder ganhar dinheiro e tem pessoas que querem ajudar as pessoas a, sabe, realizar essa parada de uma forma melhor, não ter dor de cabeça depois de alguns meses lá para frente, lá, né? E que nem no comentário lá você falou que... porque eles nos enganam, né? Mas veja, que não generalize, né? Mas veja que tem consultores bons, né, amor? Tem consultores bons. Tem consultores bons. É você saber, aí vem a sua parte, é você ter consciência disso. Aí como que você vai saber se você não tem um entendimento prático daquilo? Exato. Né? A primeira vez que você está passando, é poucas informações que você pegou. Muito pouca informação. E até se você, sei lá, recebeu informação de uma outra pessoa. Se ela não comprou um imóvel nos últimos 2 anos, 3 anos, pode ser que algumas coisas já mudou. Porque o jogo muda, vai mudando. A Caixa muda constantemente, a forma de aprovação, detalhes, né? Tem momento que pode uma coisa, tem momento que não pode. Então, se você não tiver atualizado, cara, você pode rodar durante 30 anos ou mais, né? Em alguns casos aí, mais. Então, a ideia seria você entender, imaginar o que as construtoras pensam, né, mesmo? O que as construtoras pensam, o que a Caixa pensa, que aí você vai conseguir trazer benefícios para você. Como que eles pensam, né? Exatamente. E quando você imaginei, vamos fazer uma imaginação. Você casar com uma pessoa só por... Melhor ainda, vou colocar para poder fazer uma analogia legal que vocês vão conseguir sacar. Você comprar um apartamento só tendo um conhecimento por cima, meio que básico, superficial, às vezes até um detalhezinho a mais ali você manja, você comprou um apartamento só por causa dessa informação, mas ir lá e comprar com qualquer corretor, é a mesma coisa de você... eu pergunto para a Leila já é casada. Leila, como que é casar? Aí a Leila vai e me explica, né, alguns detalhes ali de como que é casar, eu pesquiso como que é casar, mas aí eu vou lá e caso com uma mulher que eu nunca vi na vida. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Casamento é cego. Casamento é cego. Cara, imagina que você vai levar no mínimo esse corretor, ele vai ficar com você durante aí uns 3 anos, né? Porque você vai precisar dele para algumas informações. Se você não souber fazer, você vai precisar que ele faça para você. Então, você vai precisar que ele tá ali respondendo algumas coisas. E, sinceramente, como o corretor, muitos trabalham, eu acredito que 90% dos corretores trabalham por conta, 100% comissionado, ou seja, ele só ganha se ele vende. Eu acho, tá? Eu vou falar, eu acho porque eu não posso dar certeza absoluta, mas eu acho que é isso que estimula eles a dar foco somente na venda. E aí acaba diminuindo, né, ou esquecendo o pós-venda, o pós-atendimento. Porque aquele cliente ele já comprou, né, já vendeu, já ganhou já a comissão, né, e se subentende que quem que seria responsável sobre isso? Construtora. Mas na prática, na boa, tem muita coisa que nem as pessoas de lá da construtora sabem. Na boa, na prática. É gritante, é muito louco. Vou contar um caso aqui só para você ter uma noção. A gente vendeu alguns apartamentos em 2019 para uma grande construtora, que eu não vou falar o nome. E nessas vendas que a gente fez, eles começaram a liberar o parcelamento, deixar parcelas da entrada depois que o imóvel estivesse pronto. Então, por exemplo, tem 18 meses de construção. Aí essa construtora ela liberou tipo 60 meses de parcela. Sei lá,
42, né? 42 parcelas depois que o imóvel estivesse pronto, elas iriam... Aí ficou uma incógnita, que estava lá escrito no contrato que seria corrigido pelo IGPM mais 1%, mas até o gerente que é para saber de tudo, né? O gerente ou o diretor, então, até eles falaram que não sabia se ia corrigir ou não. E aí passa essa informação para o corretor. O que o corretor tem que fazer? Passar a mesma coisa para o cliente. E foi o que aconteceu. Só que aí quando chegou no vamos ver, o imóvel ficou pronto, o condomínio ficou pronto, o que aconteceu? Eles começaram a cobrar. Começou a cobrar e corrigir as Eles parcelas. começaram a cobrar. Vocês entenderam, pessoal? E aí Nem eles aconteceu o sabiam. efeito bola de neve nessas parcelas. E aconteceu o efeito bola de neve. E com força. E com força. E eu digo para vocês, meus clientes, eles... Não estou falando que eles passaram tranquilo, mas com aquele treinamento, com aquele monte de informação que eu expliquei para eles, eu tenho certeza, e fora ainda que direto e reto, né? Meus clientes, eles entram em contato comigo e aí sim, como eles escolheram receber os meus serviços, então eu ajudo ele até o final. Então tem algum detalhe, uma entrelinha, eu vou lá, ajudo, o máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem coisa que não depende de mim, tem coisa que depende da caixa, da construtora, mas o que meu braço alcança, eu ajudo essa pessoa. E então, se você não pegar um profissional bom, você corre um risco de você precisar dele e ele não te ajudar, não te ajudar. Como que o efeito bola de neve acontece, né? Vamos tentar trazer aqui como que as pessoas, né? Como que acontece as pessoas que fazem parte desses 49% dos que se endividam pela Caixa, né? Primeiro de tudo, elas começam a fazer o financiamento, já começa o financiamento sem preparo nenhum, né? Entra lá no decorado, alguns falam assim, eu fui lá só para conhecer e sair de lá aprovado. É porque tem pessoa que não sabe que se você receber uma aprovação, não, e eu só queria por curiosidade, eu nem quero esse empreendimento aqui, mas como o corretor tá ali falando, eu já te aprovo aqui, vai lá e entrega o documento. Cara, e se a pessoa é emocionalmente envolvida com o que ela faz? Ela vai, entrega os documentos e aí recebe uma aprovação e acha que é igual o financiamento de veículo. Amanhã eu vou lá e faço outro financiamento. Cara, é mó burocracia. Tem que fazer um pedido de cancelamento. Pode ser que o sistema entenda diferente. Pode ser que ao invés de aprovar parecido, pode ser que aprove bem menos. Pode ser que reprove, que eu já tive caso que reprovou. E o cara não tinha nome perfeitinho. Mas o sistema entendeu diferente. Então, tem detalhes aí que... Bom, vamos lá. 49%. O que acontece? O primeiro de tudo é falta de preparo, falta de entendimento, né, do que vai passar. Eles ficam sabendo parcial ou só superficial dos valores. Esse é um outro detalhe, né, que essas pessoas que entram no efeito bola de neve. Então, o primeiro de tudo, eu diria que o principal é a empolgação. O principal é essa excitação que dá em você. Porque imagina você lá, todo animado, todo feliz ali. Você precisa já comprar um imóvel. E aí você cai no colo de um corretor que ele vai te passar os valores ali. Só que as entrelinhas, os detalhezinhos lá da caixa, depois que você vai passar, ele meio que fala de um jeito. Não é que ele não fala, mas ele fala de um jeito que dá a entender que vai ser mais fácil ou mais barato do que aquilo ali que mostrou. E aí você vai e assume esse financiamento. Então, nesse momento aí da emoção, você causou uma bola de neve que pode estar levando até lá para frente lá, só por causa de uma assinatura empolgada, porque você não assinou de uma forma mais fria, você não fez uma negociação mais fria. E ficam sabendo superficial, parcial, sem planilha nenhuma, às vezes entrega uma simulação esboçada. Um outro fator é a obra, por exemplo, adiantar e você não saber quanto que vai vir na fase de obra do mês seguinte. E não adianta, se a obra adiantou, não adianta você saber a média, não adianta você saber, você só fazer a soma lá dos valores que, por exemplo, aquela simulação que a Caixa te entregou. Porque
se você só saber a média e a obra adiantar, pode ser que os valores venham maior, porque a gente está falando de uma obra que vai ficar 36 meses de construção. Só que aí, de repente, essa obra reduz para, sei lá, alguns casos aí tem construtora que constrói em 24, tem construtora que constrói em 18. Então, os 36 foi para 18. Só que isso, na teoria, a gente vai conseguir entregar para os nossos clientes ali a planilha, né? Tem a média de fase de obra, tem o valor lá da média lá de fase de obra lá que você vai conseguir estar calculando. Mas isso a gente vai conseguir enxergar mesmo na prática, na hora do tete a tete. E é por isso que é muito importante você também estar sabendo calcular e sabendo organizar. Imagina que é como se fosse, sei lá, a bolsa de valores que oscila, né? Vamos colocar aí para a bolsa de valores que oscila. A gente está com algumas ações aí na Oi. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem algumas ações na Oi e quando a gente comprou, cada ação da Oi estava 90 centavos, 93 centavos, né? 93 centavos. E aí ela fica oscilando. Agora está crescendo, tá R$1, 1 e pouquinho, né? E tem momentos que ela fica lá 1,15 e tem momentos que ela cai para 1,5. Então eu tenho que ficar ligado, assim como você também tem que ficar ligado aí na fase de obra. Por exemplo, eu quero vender uma parte das ações. Eu vou ficar ligado na hora que ela tiver no valor máximo lá, 1,20, 1,50, sei lá, se ela alcançar 1,50, eu vou pá, tá? Não deu uma virada legal no dinheiro, eu vou lá e coloco para poder tá vendendo esse valor aí. E você, na fase de obra, você tem que estar ligado. Opa, esse mês aqui eu estou vendo que a obra começou a adiantar. Você tem que ir lá e refazer os cálculos para saber se o valor vai bater. Para saber se a obra veio mais agressiva, mais rápida do que você estava imaginando, né? Então, tem esse detalhe. Fase de obra. A pessoa sabe meio que por cima ali o que está na fase de obra. Não sabe calcular o INCC, não sabe ver quanto que vai dar de INCC acumulativo. Né? Uma coisa é você saber quanto que é o INCC, outra coisa é você somar o seu INCC e ainda o acumulativo daquilo que pode vir. Né? Esse detalhe também é muito grande. E sobre a fase de obra também tem aquela planilha que a Caixa entrega, né? Aquela planilha que a Caixa entrega, não adianta você seguir ela, cara, porque a obra, ela oscila, é uma obra, então não tem como você saber que vai crescer 3% todo mês. A obra oscila, não dá para você seguir a planilha. Outro detalhe, a maioria das construções não dá 36 meses aqui na região. Está dando 30 meses, está dando 24, 18 meses. E você acha que, não, deu 18 meses, então você vai pagar menos? Eu vou pagar só até os 18 meses. Você vai lá e vê a planilha 36 meses, que deu 18. Não, eu vou pagar só 18. Não. Você vai pagar tudo, só que de uma forma resumida. Entendeu? Você vai pagar do mesmo jeito, cara. Você vai pagar, só que vai vir mais agressivo. Aquele valor vai vir maior e você tem que recalcular. Você tem que refazer os cálculos aí. Então, fase de obra. Depois que compra um AP, outro fator muito, muito gritante para as pessoas que entram nessa bola de neve aí. Por que eu estou trazendo esses fatores? Porque foram alguns casos de clientes meus que se endividaram por conta própria, porque eles quiseram se endividar, e outros casos de clientes que se endividaram, eles corrigiram o curso e entraram em contato comigo e falaram esse depoimento do que aconteceu com eles. Também tem esses casos de pessoas que se endividaram e falaram para a gente. Então, o que a gente está trazendo aqui é experiência para vocês. Depois que eles compram, o depoimento que passa é que começa a comprar planejado, entra naquele amnésia de que eu vou pagar só aquele valor ali da parcela. Muitas pessoas acham que eu vou pagar só o valor da parcela. E como são locais diferentes, tipo você paga caixa, você paga construtora. Ou então, em alguns casos, aí depois você vai lá e paga também prefeitura, que remete à documentação. Então, como são locais diferentes, se você não tiver a ordem e os valores que você vai pagar, você também entra nessa bola de neve. O pior, a pessoa ela vai e faz dívidas que não é mais o imóvel. Então, tipo assim, eu vou lá e tem gente que compra um cachorro.
Tem gente que ainda nem o imóvel acabou. Ele acabou de comprar um imóvel, tipo assim. Acabou de assinar um contrato. O cachorro vai ter 3 anos, que é o tempo da obra. Na hora que o cachorro entrar pro condomínio, vai ter 3 anos de idade. Então, nada contra, só que você tem que fazer conta. O que eu estou trazendo aqui é as causas desse efeito que é a bola de neve, né? Você tem que colocar na balança. Você tem que colocar na balança. Ó. Então, reforma. Aí a gente já falou dos restantes lá, fase de obras e tudo mais. Viagem também, que é um ponto muito que pega. Porque a viagem, às vezes você não tem... Você tem até controle dos valores ali, mais ou menos você vai pagar de passagem, vai meio que por cima lá, só que na prática, quando você vai lá, às vezes você gasta até mais. Ou até mesmo, bem, que eu já vi, eles adquirirem um veículo para poder mudar e estar de acordo lá, porque a maioria dos condomínios, as pessoas estão com um carro daquele jeito, então ele também tem que se enquadrar nisso. Isso a psicologia chama de efeito manada. Por exemplo, a maioria das pessoas aqui do condomínio tem um carro novo. Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas aqui do condomínio tem um carro de, sei lá, 2019 para frente, 2018 para frente. Se eu entro nesse efeito manada, eu não vou ver as minhas finanças, eu não vou ver capacidade nenhuma, só simplesmente o status quo. Então eu vou comprar um veículo também parecido. Entendeu? Então esse que é o efeito manada. Se eu estou dentro dele, eu acabo entrando na vibe e comprando. Então você não enxerga que você está se endividando. Você vai enxergar depois que você abraçou o macaco, né? Depois que você abraçou o rojão, aí você vai enxergar. Então, reforma e viagem. Depois que você comprou o imóvel, são grandes vilões aí também para poder essa bola de neve crescer. Agora, detalhe. De fato, gente, reforma precisa fazer. Todo mundo sabe que precisa fazer reforma. E por isso que você precisa já estar preparado antes mesmo. O que a gente aconselha, o que a gente propõe aqui para vocês, é você estar preparado para tudo, reforma e tudo mais. Eu não estou falando você ter o dinheiro, mas você estar preparado. Estar consciente, né? E consciência tem que ter estudo, né? É antes de você assinar. Por quê? Porque depois que você comprou o apartamento, é a mesma coisa da montanha-russa. Usando a analogia, é igual você fazer uma faculdade. Você não vai colocar na prática, você vai primeiro aprender toda a teoria. 4 anos, né? A maioria aí, 2 anos. Depois que você vai colocar em prática. É a mesma coisa que a gente quer trazer aqui para você nesse vídeo. Então, primeiro você tem que estudar. Exato. Primeiro estudar toda a teoria, entender. Simula, né, a prática, né? Lá na faculdade simula a prática, simula né? Também, mesma coisa. E aqui também, você vai simular essa prática, né? Você vai se testar, vai saber se você já está naquele momento já para comprar um imóvel, você vai esperar mais alguns meses. E tudo isso leva um pouco de tempo. Então, você quer comprar 3 anos, daqui 3 anos, você tem que se preparar agora. Você quer comprar ele agora, você tem que se preparar ontem. Eu quero comprar mês que vem. Cara, então você já tem que estar sabendo já de muita coisa. Se você quer comprar esse mês, ainda esse ano, você já deveria estar sabendo de tudo que você vai passar, de todos os valores. E eu não estou falando só do imóvel, eu estou falando valores nem a Leila falou, de reforma. Valores que você vai gastar fora do imóvel também. Porque é só assim que você vai conseguir ter consciência, né? É só assim que você vai conseguir se livrar de... E o problema não vai ser na hora. Você entrou no carrinho, no carrinho ali na montanha-russa e sentou, o carrinho começou a andar, você tem que botar o cinto de segurança e ir. Não tem mais o que você fazer. Não tem mais o que você fazer. Né? Aí quando você sabe para onde você vai, o que vai acontecer, vai ficar mais confortável. Se você não sabe, vai ser desconforto isso até o final, né? E o problema não vai ser na hora lá que você assinar. Isso aí você pode ter certeza. Lá na hora que você assinar, vai ser tudo feliz, vai ser tudo alegria. O problema não vai acontecer no mês seguinte, dificilmente vai acontecer no mês seguinte. Você vai começar a sentir mesmo as parcelas aumentando, mais ou menos aí 6 meses antes do que? Da obra ser entregue. Então, você comprou um imóvel agora, ele está em construção, você vai começar a sentir esse efeito bola de neve pesar mesmo, com força em você, 6 meses antes da obra ser entregue.
muito perto aí, 3 meses antes da obra ser entregue. E aí, isso, sem uma devida atenção, o que vai acontecer? Pode perpetuar, porque assim, você já começou errado, né? Não estou dizendo, não dizer errado, né? Mas você já começou do jeito comum, do jeito que a maioria das pessoas começa. Então pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo, né? Você já começou de um jeito que a maioria das pessoas começa. Então a gente viu, estatística, número, 49% das pessoas, elas estão com dívida, devendo pelo menos uma parcela lá na Caixa, né? E o que a bola vai ser? Você não vai conseguir pagar direito durante o período de construção, ou vai só conseguir pagar as contas, e não é isso que a gente proporciona para vocês, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é que você tenha dinheiro não para pagar só a parcela, mas para conseguir já se planejar com o financiamento, conseguir pagar pelo menos 2 parcelas de financiamento, né? Uhum. E se você não tiver o preparo no começo, não vai ter... Até tem, só que você concorda comigo que vai ser muito difícil, vai ser um esforço muito grande para poder você conseguir, lá no meio do caminho, conseguir aumentar o seu rendimento financeiro, porque a única coisa que você vai precisar, para poder resolver, né, a única coisa que vai precisar, que vai dar para fazer, é aumentar os rendimentos. Depois você só vai poder aumentar o rendimento lá no meio do caminho. E isso vai se perpetuar. Acabou a obra, vai continuar no financiamento. E aí, entrou no financiamento, você vai ter condomínio e reforma do imóvel. E, né, status quo, muitos vão querer mudar de veículo. E aí, cara, vai ficando cada vez mais difícil. Segundo as pessoas que passaram por esse processo de bola de neve aqui, o negócio vai ficando cada vez mais difícil. Trazer mais uma informação aqui de números para vocês. Em julho desse ano, a CNC, Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ela realizou uma pesquisa e identificou aproximadamente 73% dos brasileiros estão endividados. 73% dos brasileiros estão endividados. Isso para pessoas o quê? Com até 10 salários mínimos. Então, se você está endividado aí, saiba que muitas pessoas também estão assim, tá? Você não tá sozinho nesse barco. Só que dá para poder você ir pro lado das pessoas que não estão endividadas, pessoas que estão conseguindo dominar as suas finanças, estão conseguindo se virar aí. Então, pessoas com até 10 salários mínimos, 73% estão endividados. E essa dívida, ela varia entre não estar conseguindo pagar, né, a parcela, pelo menos uma atrasada, e aí paga uma, atrasa a outra, paga uma, atrasa a outra, e aquelas pessoas que realmente já viu que não dá e não estão mais pagando. Então, tá esses 73%. Isso para pessoas com até 10 salários mínimos e 66% para pessoas acima de 10 salários mínimos também estão endividados. Então, até pessoa com dinheiro também está endividada, né? Pessoa que recebe mais financeiramente também está endividada. Então, você vê que o problema não é a quantidade de dinheiro que você recebe, né? Na maioria das vezes, o problema não é a quantidade de dinheiro que você recebe, e sim a administração desse dinheiro, né? E se você não sabe administrar o seu dinheiro para coisas comuns, imagina para um imóvel, que é um negócio aí de 200 mil. E vamos voltar agora às nossas informações aqui. Como é que evita o efeito bola de neve, né? Vamos começar a entender como que evita o efeito bola de neve, começando bem. Só de você começar bem, você já vai evitar o efeito bola de neve. Então, como começa? Você vai ter que estudar. Você vai ter que ter conhecimento, né? Como é que se começa bem começado? Começar bem começado, você tem que entender. É simples. Tem que saber o que você vai passar, por onde você vai passar. Quando você inicia um exercício físico, e o professor ele te dá o cronograma do que você vai fazer ali no dia, dá um exemplo, você vai projetar já na sua mente já todos os exercícios que você vai fazer. Você já vai estar sabendo todos os movimentos que você vai fazer, depois você só vai executando. Você só vai executando, né?
e para poder te ajudar. Agora, quando você não tem um professor do lado, você vai precisar ter o conhecimento para poder você evitar se lesionar, né? Então, como é que evita o efeito bola de neve? Estudando, pessoal. Estudando, tendo conhecimento. A gente tem vários vídeos aí de graça que a gente passou para vocês, para poder vocês terem conhecimento, para vocês terem consciência. Não estou falando para você comprar o seu apartamento com o consultor Thiago, mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: tenham consciência e saibam, o conteúdo que a gente passa aqui, ele não é... Você comprar o seu imóvel com o conteúdo que a gente passa aqui, não é o que a gente está proporcionando para vocês. Por quê? Porque o nosso método não está todo aqui. A gente gostaria muito de entregar o nosso método, que a gente demorou 10 anos aí de experiência para você aí de graça. Só que a gente vive num país capitalista. Eu preciso também, né, pagar meus boletos, preciso também ter as minhas... o meu faz-me rir, né, os meus rendimentos. Você, no seu serviço aí que você trabalha aí, você trabalharia de graça? Eu duvido. Eu duvido que você trabalharia aí de graça. Eu estou colocando informação e conteúdo para você de graça. Tem um monte de informação aí de graça. É um pedacinho do queijo. Um pedacinho do queijo. Saiba que tem bastante informação aí? Tem. Mas isso não vai te garantir que você vai conseguir estar comprando o seu imóvel em 30 dias, do jeito que a gente proporciona, escolhendo o melhor imóvel que você poderia escolher, sem se arrepender. Porque uma coisa é você adquirir, você comprar, pegar a chave, outra coisa é você estar morando. Que muda totalmente o cenário. Entendeu? Muda totalmente. Comprar qualquer imóvel é muito fácil. Agora, quando você escolhe aquele imóvel, naquela posição, o imóvel dos sonhos, naquele condomínio, cara, você vai se sentir realizando um sonho todos os dias. Aquilo ali vai ser motivo para você conseguir crescer mais ainda na vida. Então, como é que começa? Bem começado e estudando, né, querida? Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí. Tamo junto até depois da entrega das chaves. Fique com Deus, abração no seu coração. E é nóis. Tchau, tchau.